pouquinho com vocês sobre o conteúdo do primeiro bimestre, né, que nós já tem um tempo que a gente não fala. Expliquei para vocês tudo isso aqui em sala de aula, a gente copiou as tabelas, mas agora eu quero dar uma reforçada para a gente fazer a prova logo mais, né? Passando essa semana na outra, a gente vai fazer a avaliação e vai cair umas questõezinhas relacionadas a isso aqui. Então, a primeira parte que nós começamos lá foi a unidade de medidas, né? As unidades de medidas, estudamos todas as que a gente conhece, mais as que é aceita no sistema de unidade do sistema internacional, né? Que é a padrão que a gente utiliza. Bom, distância. A distância pode ser calculada em milímetros, centímetros, metro, quilômetro. Tem algumas outras, né? Milhas, léguas, enfim. Mas quando se trata do Sistema Internacional de Unidades, a unidade é metro, o símbolo é M, ok? E no caderno de vocês tem como converter, né? Se eu estou em metro, eu quero chegar em centímetro, eu quero chegar em quilômetro, tem essa conversão aí no caderno de vocês. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Bom, tempo. O tempo é uma das unidades, das medidas que mais tem variáveis, né? Nós temos milésimo de segundo, temos segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, séculos, tudo é unidade de medida de tempo. Mas quando se trata do Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é segundo, ok? Não é hora, é segundo. Massa, né? Como a gente calcula massa? A massa ela pode ser em miligramas, gramas, quilogramas. No caderno de vocês tem lá os submúltiplos e os múltiplos do quilograma, né? Mas quando se trata do Sistema Internacional de Unidades, a massa ela é calculada em grama. Lembrando que isso aqui é massa, tá? Em quilogramas. Lembrando que isso aqui é massa. Quando você sobe numa balança, por exemplo, você acha a sua massa, não é peso. Peso já é outra coisa que a gente já vai ver mais para frente. Peso é massa vezes aceleração. Então, lembrando que massa no Sistema Internacional de Unidades é quilogramas, tá bom? Tem vários outros aí no caderno de vocês, tem umas tabelas aí. Capacidade. Capacidade, tem vários outros também, né? Aqui eu coloquei a miligrama, a mililitro, coloquei litro e coloquei também quando ele passa de valores maiores, a gente costuma calcular a área, né, do recipiente que cabe a quantidade de água lá dentro, né? Coloquei aqui em metro cúbico, são 3 medidas, né? A área da base vezes a altura. Então são essas aí, unidades de medidas. Fique atento quanto à utilidade delas quando se trata do Sistema Internacional de Unidades, é padrão. Vou apagar e já volto com outra parte da revisão de vocês. Bom, voltando com a revisão, vimos também notação científica, né? Notação científica vale muito para as áreas das exatas, porque a gente trabalha com números muito grandes e números muito pequenos. Então a gente utiliza essa notação científica, né, de base 10 para facilitar a leitura desses números. Então vou recapitular aqui para vocês e vocês podem acompanhar no caderno também, que tem toda essa resolução no caderno de vocês. Então vamos aqui, coloquei os valores aqui, por exemplo, 2000. Como que eu escrevo o valor 2000 em notação científica? Lembrando que todos os números têm como ser escrito em notação científica. E não confundir notação científica com potência de 10. Tá? Toda notação científica é potência de 10. Mas não é toda potência de 10 que é notação científica. Vou explicar por quê. Porque aqui nós temos uma variável. Olha só, eu tenho que a notação científica ela é um número que multiplica 10 e esse 10 tem um expoente. Só que esse número que multiplica 10, ele tem que ser menor que 10 e ele pode ser maior ou igual a 1. Então, olha só, esse número ele pode ser, aliás, aqui estou invertendo, ele pode ser maior ou igual a 1 e esse número ele tem que ser menor que 10. Então, ele pode chegar a 9,999, né?
Então, esse número que multiplica 10, que multiplica a basezinha 10, ele tem que ser, para ser notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Não pode ser igual a 10. Então, vamos fazer aqui o primeiro. Olha, a vírgula, quando ela não aparece no número, ela está sempre no final. Né? Então, aqui no valor 2000, no número 2000, ela está aqui no final. Ó. Então, eu vou andar com essa vírgula na frente até esse número de 2000 encaixar aqui dentro. Então, olha, se eu trago ele para cá, fica 200. 200 é maior que 10, então não serve para mim. Se eu trago ele para cá, fica 20, 20,00. Também não encaixa aqui. Então, o único lugar que ele encaixa é quando eu trago ele para cá. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 10. Agora, esse expoente que eu vou colocar lá em cima é quantas casas eu andei. Eu andei 1, 2, 3. Então, elevado a 3. Então, 2 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 2000. Porque se eu pego aqui, ó, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 2, 2000. Mesmo valor. Tem que dar sempre o mesmo valor. Olha de baixo. Então, já sei que tem que ser compreendido ali, eu tenho que fazer a vírgula para cá, ó. Entre 1,2. Porque se eu colocar aqui, fica 12, fica maior que 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,2 vezes 10, sempre tem que ter o 10. E vou contar quantas vírgulas que eu andei. Eu andei 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a 4. O de baixo. Olha, um número bem pequeno, né? Muito próximo de zero, esse valor aqui. A vírgula aparece aqui, então eu vou andar com ela para lá. Por quê? Porque o número que multiplica 10 já tem que estar compreendido aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa vírgula e vou andar ela para cá, ó. Porque se eu colocar aqui, fica 0,6. Então, o único lugar possível é colocando ela aqui. Então, fica 6 vezes 10. Agora, quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3 casas. Mais uma, 4. Que ela tem que ficar aqui atrás, tem que sumir, né? Então, eu andei 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, 4, ó, negativo. É um valor negativo, o expoente negativo, porque é um número muito pequeno. O de baixo. 86 mil, né? A vírgula não aparece, ela está no final. O único lugar possível é colocando ela aqui, ó. Então vai ficar 8,6 vezes 10. Quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas. Então vai dar 4. Então, coloquei apenas o negativo, mas ficou bem claro, né? A regrinha maior que vocês têm que compreender é essa aqui, ó. O número que multiplica o 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Não pode ser 10, pode ser 9,9, mas 10 já não pode ser. Beleza? Já volto com ordem de grandeza para vocês. Então, continuando com a nossa revisão, a nossa avaliação, né? Ordem de grandeza, OG. Então, OG significa ordem de grandeza. Ordem de grandeza, a gente descarta aquele valorzinho bem próximo. A gente quer saber mais ou menos qual é o número que encaixa próximo daquele valor que a gente quer. Por exemplo, a gente vai pegar a distância do planeta Terra ao Sol, por exemplo. Dá 150 milhões de quilômetros. Não é 150 milhões de quilômetros redondinho, então mais ou menos a gente arredonda esse valor, né? Então a gente aproxima do valor maior ou do valor menor. Então olha só, primeira coisa para a gente descobrir a ordem de grandeza, nós temos que achar primeiro a notação científica. Coloca a notação científica, segue os mesmos padrões. Então olha só, o valor aqui, por exemplo, olha, 4 vezes 10 é elevado, quantas casas eu andei? Andei 3. Beleza. Então, olha só, agora, estou dizendo que o número que multiplica o 10, ele tem que estar compreendido, ó, o n tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu quero achar uma média agora. Vocês estudando, se vocês forem estudar pela internet ou alguns outros livros, vocês vão ver uma média que eles tiram uma média da raiz de 10. Vai ser 3,6, mas o valor ele não deixa muito aproximado. A média legal de se achar, para a gente achar a ordem de grandeza mais próxima, é pegando aqui, ó, qual que é o maior valor? O maior valor é muito próximo de 10, e o menor valor?
menor valor é 1. Então, se eu pegar 10 mais 1 dá 11. Dividido por 2, para achar a média, 5,5. Então, esse valor aqui, ó, vocês vão memorizar ele, vão deixar memorizado aí para quando for fazer a prova. 5,5 é o valor que a gente vai ser o nosso valor de referência. Então, toda vez que eu fizer minha notação científica, que eu quero descobrir minha OG, eu vou analisar. Esse número aqui, ele é maior do que 5,5? Se ele for maior do que 5,5, eu vou somar mais uma aqui no expoente. Se ele for menor, deixo quietinho. Então, minha OG, ordem de grandeza, é 10 elevado a 3. Então, olha só, descartei o valor aqui. Minha OG só é aquilo ali, ó. Minha OG de 4.000 é 10 elevado a 3. Tranquilo? Por quê? Porque o 4 é menor que 5,5. Se ele fosse maior, ele ia acrescentar 1. Vamos para as próximas. Olha esse valor. Então vai ficar 7,6 vezes 10 elevado. Eu andei 3 casas. Elevado a 3. Então vamos para hoje. Ordem de grandeza é igual. Bom, o valor que multiplica 10, ele é maior do que 5,5? É maior que 5,5. Então eu vim aqui, ó, e somo mais 1. Então minha ordem de grandeza vai ser 10, 3 mais 1, 4. Minha ordem de grandeza vai ser 4. Olha, por quê? Porque o valor que multiplica 10 é maior que 5,5. Então o que eu estou falando aqui? Olha, o 7.600, se eu deixasse só 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 dá 1.000. E 10 elevado a 4 dá 10.000. O que eu estou fazendo aqui, quando eu faço esse cálculo, eu estou falando que o 7.600 ele está mais próximo de 10.000 do que de 1.000. Se eu deixasse 10 elevado a 3, não tivesse acrescido esse 1 aqui, o que acontecesse? Eu estava falando que esse valor é mais próximo de 1.000. Quando eu aumento esse 1 aqui, por causa que o número é maior que 5,5, eu chego mais próximo da sua ordem de grandeza. 10 elevado a 4 de 10.000. Legal? Se eu não faço isso, o valor fica errado, porque fica mais próximo de 1.000. E 7.600 não está mais próximo de 1.000, está mais próximo de 10.000. Continuando. Esse valor aqui, 9,4 vezes 10 elevado, andei uma casa, a menos 1. Beleza. O número que multiplica 10 é maior do que 5,5? É maior. Então, se ele é maior, eu vou acrescentar 1. Mais 1. Então, minha ordem de grandeza é igual. 10 elevado, menos 1 com mais 1, minha ordem de grandeza é 0. Estou falando que esse valor aqui, todo número elevado ao expoente 0 dá 1, né? Eu estou dizendo que ele está próximo de 1. 0,94. Muito próximo de 1, né? 94 centavos, por exemplo. Está próximo de 1 real, né? Então, ordem de grandeza é isso aí. É só um abraço, é só isso para a prova. Estude, dá uma revisão no caderno. Até mais.